Aqui praticamente, vamos lá. Aqui é um software que a gente chama de fatiamento, né? Que é o que a impressora vai fazer no real. Né? Então aqui é o que realmente a impressora vai fazer. Aqui é a mesa da impressora, o eixo XYZ. Então aqui praticamente essa parte, esse perímetro roxo, ele está fazendo um skirt. O skirt nada mais é do que você criar, você colocar um plástico para ele poder, depois quando começar a construir a peça, ele ter uma uniformidade da peça. Porque se você for propriamente, né, fazer com que a peça seja produzida, talvez você pode ter uma falha na primeira camada. Então por isso que é importante a gente colocar o skirt ou o brim. O brim ele está próximo, o skirt ele fica mais afastado. É isso que quando eu fui fazer impressão na minha casa lá fazendo teste, eu vi que ele dá tipo uma, igual você falou, ele dá uma face assim de, sei lá, de um meio centímetro mais ou menos. A gente determina isso. A gente determina isso. Aqui no software a gente determina. Se eu quero a partir de meio centímetro, 1 centímetro, quantos perímetros eu estou dando, como eu mudei o filamento de preto. O filamento da impressora estava preto e eu coloquei branco para fazer as peças. Sim. Então eu acabei produzindo, eu coloquei mais skirt, mais voltas, para não influenciar, não ter partes aí preta na primeira camada. Entendeu? Porque senão eu ia ter que expurgar muito filamento branco para começar a produzir a peça. Aí faz tipo uma limpeza então, do bico. É tipo uma assim. limpeza de bico, isso. Entendi. É como se fosse uma limpeza de bico. Então ele estava fazendo o skirt, eu estou numa velocidade bem alta aqui. Cada pecinha dessa aqui demorou coisa de 8 horas para ficar pronta, né? 8 horas. Cada uma. 8 horas. Cada peça dessa foi 8 horas. Isso que fez um rascunho, né? Não, eu coloquei numa opção de 0,25. Sim. Como eu não trabalho com opções aqui de rascunho eu só faço para as minhas peças. Sim. Eu percebi que você quer utilizar, né, quer mostrar no YouTube e tal, eu falei, Isso. não, eu vou botar 0,25 para você poder ter uma apresentação de uma qualidade boa. Sim. Que 0,3, pelo menos nas minhas impressoras, ele não apresenta uma qualidade ruim, mas eu prefiro só fazer rascunho mesmo na altura de camada 0,3, peças internas para mim. A sua eu fiz com 0,25. Aqui deu pra ver até que ficou mais fininho o passo dele e tal. Gostei, ficou legal. Bom, aqui esse azul interno aqui, esse azul mais claro, ele está fazendo o que a gente chama de perímetro interno, e o azul mais escuro é o que a gente chama de perímetro externo. Isso daqui é o que determina também uma resistência de uma peça, é a quantidade de perímetros que ele vai ter, ou a parede que a gente chama. Tá? Quanto maior a quantidade de perímetros, mais a peça fica mais rígida. Mais grossa. Assim, mais grossa. Não mais grossa, mais rígida. Porque a questão da espessura da peça é de acordo com a modelagem. Eu não tenho como determinar a espessura a partir do fatiamento. Entendi. A partir da impressão. Entendeu? Então aqui é o perímetro. Aqui ele está fazendo partes internas da peça. Ele sempre vai fazer os mais claros são 2 perímetros externos e os 2 perímetros internos, e o escuro é o perímetro externo. Então boa parte da peça, né? Aí são as coisas. Aí é o que a gente chama de preenchimento. Tá? Preenchimento é a base, é a primeira camada. Sim. Tá? É a primeira camada, que é o que fica praticamente na superfície da impressora, que é onde fica no vidro. Sim. Então a gente determina isso aqui, então você percebe aqui as linhas. Pode ser que fique mais esmagado ou não. Eu poderia diminuir mais isso aí se eu colocasse mais esmagado. Tá? Mais esmagado, poderia diminuir isso. Sim. Entendeu? Realmente você percebe em algum, por exemplo, esse pontozinho aqui, pode ter sido uma falha da mesa, ou alguma delaminação, poeira, delaminação do vidro, que acontece bastante, entendeu? Pode ser que isso daqui seja até um pedacinho de vidro, entendeu? Porque como ele foi feito numa mesa de vidro, né, ele tem que ser passado uma cola, tá? A gente usa aqui até uma cola que a gente produz. A cola que a gente produz, a própria cola a gente já utiliza há 4 anos, e aí ela é produzida na primeira camada assim, né? Desse jeito. Então geralmente a primeira camada, essa camada é bem mais lisa do que as outras. Sim. Tá certo? Dá pra ver. Bom, aqui é o que ele para você poder ter uma boa peça,
É que nem um edifício. Impressão 3D é assim. Se você não tiver uma primeira boa camada, o restante fica uma merda. Entendeu? Então você tem que ter uma boa camada. Por isso que toda peça que eu sempre coloco nas impressoras 3D, eu nunca vou para casa, nunca dou as costas se eu não ver como é que vai ficar a primeira camada. Entendeu? Então todas as peças que eu faço, eu sempre fico observando a primeira camada. Porque a primeira camada, se ela não tiver boa, eu tenho como regular a altura do bico, né? A primeira camada é a altura entre o bico e o vidro, então, entre a mesa. Então ali eu tenho como regular, parar, colocar de novo para imprimir, botar mais esmagado ou não, entendeu? Então tudo isso a primeira camada é a base. Certo. Tá? Velocidade, temperatura, tudo isso influencia. Continuação da peça. Pronto, essa parte cinza aqui é o que a gente chama de suporte. Que são essas pecinhas. Que seria esse plástico que é na cor branco. Porque como minha impressora, existem impressoras 3D que você tem dupla extrusora, tripla extrusora, que você pode utilizar uma extrusora para construir colocar um suporte com um tipo de filamento, né, que geralmente o pessoal faz, algumas pessoas utilizam filamento solúvel em água, tá? Ou seja, você pega essa peça, um filamento que pode ser até no meio um bico ou dois bicos, um material que seria o suporte e e outro material, o ABS, por exemplo, a peça. Aí quando você mergulhasse na água, essa parte todinha ia se dissolver. Entendeu? São chamados materiais solúveis em água. Mas a minha impressora tem 2 bicos, eu nem sabia para que servia isso. Aquela que eu te falei que eu comprei. Elas são 2 bicos, eu comprei só porque eu falei, é mais caro, vai ser bom. Eu vou comprar que é melhor sobrar do que faltar. Mas pra que serviu eu não sabia até agora. É difícil. Aí aqui é a parte do suporte, né? Porque para uma determinada altura, né? Aqui, por exemplo, nessas partes aqui, ó, infelizmente, você tem que ter tudo isso de suporte para ele poder produzir essa partezinha aqui. Porque senão fica mole no calor. Porque se não tiver uma base aqui nesse ponto aqui, nessa altura da camada, aí ela vai derreter e vai cair. Então não vai formar aquela base. Às vezes até forma, mas ele forma muito deformado. Aí você tem que fazer um acabamentozinho e tal. A depender do comprimento dessa volta, depender da peça, você consegue fazer esse suporte. E como a gente está falando de prototipagem, que é uma coisa que, embora seja... Prototipagem não é a versão final. Prototipagem é uma projeção do que vai ser no final, um rascunho, vamos dizer assim. Isso. Mas ela é muito importante. Se eu faço aqui na prototipagem, se ele não encaixa, se ele tem deformidades, na versão final com certeza vai dar problema. É por isso que é importante a impressão 3D, para você poder ver a viabilidade do seu projeto, prototipar, né? Você comparar, a impressão 3D não é um processo barato. Tá? Eu falo para todos os meus clientes que impressão 3D não é barato. É um processo caro, porque o insumo é caro, tá? A depreciação da máquina, tudo isso influencia. Então, quando mais você comparar impressão 3D com outros processos de fabricação, aí é o processo mais barato. Também estou trabalhando aqui igual. Se eu chego para você com um desenho desse aqui, te entrego ele, você vai ter que fazer essas bases, aí tem que fazer a modelagem 3D. Você vai ter que fazer alguma coisinha nele antes de imprimir, não é só pegar e imprimir. Entendeu? Tem isso tudo aí, você tem que ter seu cuidado, tem que ter a sua programação, a gente sabe disso aí, né? Tem isso complexo. Bom, ali tá rodando já o vídeo, depois você faz pra mim a gravação da tela, aí você me manda, eu vou passar pro Gabriel, o que o Gabriel vai fazer? Enquanto a gente fala, ele vai pegar e vai botar os trechos mostrando, porque a gente faz mais limpa, se eu mostrar aqui fica muito ruim. Sim. Pronto. Aí vai pegar e aí a gente já coloca no vídeo. Eu não preciso, aqui vai demorar um tempão, né, porque eu posso até deixar um pouquinho, depois vou, por exemplo, essa parte laranja aqui é o que a gente chama de preenchimento. Preenchimento é o que a gente chama de enfio. Seria praticamente esses espaçamentozinhos que a gente tem numa peça aqui. Por exemplo, eu não lembro quanto de preenchimento aqui. Vamos dizer que aqui tem 20% de preenchimento. Tá? Sua peça, como numa peça que vai apresentar uma certa resistência, não necessita de muita resistência, não é oca porque ela tem fio. Eu coloquei, se eu não me engano, cerca de 30%. Como você disse que queria mais economia, né, por questão de que se eu botar mais preenchimento, mais plástico gasta, mais caro vai ficando a peça, né, mais tempo ela vai trabalhar. Entendeu? Então tudo isso é questão, tem também
no questão do preço, né, do projeto. Mas esse vídeo aqui de hoje, tipo assim, gosto de estar explicando assim, eu vou explicar, mas vou mostrar basicamente pro pessoal, pro curioso, como é que é. Se for para contar muito detalhe, fica uma coisa muito grande. Entendeu? A gente não pode eu vou gravar um pouquinho e eu vou acelerar, vou deixar um pouquinho e vou estar acelerando assim, mais ou menos assim, para poder finalizar a peça todinha, para você mostrar pelo menos em alguns segundos, né, a concretização da peça. Perfeito. Aí o Gabriel pega lá, dá uma editadazinha. Eu posso até, se você quiser, depois mandar uma legenda para você depois se lembrar, porque talvez você não lembre, e dizer o que é o roxo. Porque aqui... Não, mas tá gravado. Aqui tá pegando. Você ele consegue ver lá na hora. Porque, por exemplo, o azul escuro, mas isso aqui não sou eu que determino. Por exemplo, essa aqui, velocidade de movimento. Isso daqui é de acordo com a velocidade que foi utilizada. Sim. Né? E tipos de recursos é exatamente o que realmente a peça vai ser feita. Por exemplo, o roxo é o skirt. O cinza é o suporte. O azul mais escuro é o que a gente chama de perímetro externo. Entendeu? Certo. O verde é o que a gente chama de praticamente a base ou topo. Sim. Entendeu? O laranja, né, é o que mostra aqui, é o que a gente chama de preenchimento ou enfio. Entendeu? Então tudo isso aí eu posso mostrar, colocar uma legenda para você. Agora que nós vamos fazer o começo do vídeo agora, que esse aqui foi mostrando um pouco da parte mais técnica, agora eu vou apresentar.